Eu sou a professora Mariane Berger, sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula nós vamos falar sobre uma frutífera bastante importante na nossa alimentação e que podemos cultivar em um pequeno espaço. Nós vamos falar sobre a acerola. Então vamos falar durante esta aula como cuidar de uma acerola, que vasos que ela gosta, enfim, é mais uma planta que podemos cultivar em um pequeno espaço. Falando um pouco da acerola, a acerola é uma fruta fornecida pela frutífera aceroleira. Ela é de coloração vermelha, sabor azedo e é uma boa fruta para fazer suco. A planta que fornece a acerola se chama aceroleiro. É uma planta bastante cultivada no Brasil. Ela frutifica de 3 a 4 vezes por ano e é uma planta que gosta de sol. Então, se você tem uma área na sua casa, por exemplo, perto de uma janela que bata bastante sol, é um bom local para deixar a acerola. Aqui temos duas aceroleiras. Então, essa é uma aceroleira menor e essa é uma aceroleira maior. Então, essa é a planta que fornece a acerola, que é uma fruta vermelha de sabor ácido. Então, aqui, só para vocês verem como em um pequeno espaço dá para cultivar esta frutífera. Um bom solo para a acerola se desenvolver é o solo que já comentamos algumas aulas atrás. Então, é uma mistura, né, de terra adubada com humus e com areia. Se você tiver areia, sempre ajuda. Mas se não tiver areia, pode fazer também só com terra e humus, terra adubada e humus. Esse é um bom solo que a frutífera aceroleira gosta para se desenvolver e fornecer acerolas mais saudáveis. Em relação à rega, a dica é a mesma que já comentamos em uma outra aula. É só colocar o dedo no solo. Então, se você sentir que o solo está seco, você pode dar uma regada. De tempos em tempos, você pode também adubar a sua muda. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Colocando terra adubada. Colocando essa terra adubada, a muda se desenvolve melhor, ela se desenvolve de uma forma mais saudável. Se você tiver também um espaço na sua casa que bata sol, por exemplo, perto de uma janela ou em uma varanda, você também pode deixar a sua muda nesse espaço. Nós vamos agora preparar a mistura de terra que a acerola gosta. Então, a mistura é a mesma que já comentamos em outra aula. Então, 1/3 de terra, 1/3 de humus e 1/3 de areia. Se você não tiver areia, não tem problema, pode fazer só com terra adubada e com humus. Então, eu vou começar. Então, eu pego a terra. Só para facilitar, vou pôr aqui mais perto do pote. Eu vou começar então pela terra. A terra, ela tem a função de não deixar o solo compactar. O humus, ele já tem a função de fornecer alimento para a planta. E a areia deixa o solo mais poroso, então entra água com mais facilidade. Então agora eu vou colocar um pouco de humus. E por fim será colocado areia. Depois que colocar esses 3 itens, né, a terra, o humus e a areia,
Aí pode misturar bem, mas isso é só no final. Agora eu vou colocar areia. Então, só para reforçar, a terra ela dá sustentação para a planta, o humus fornece mais alimento para a planta e a areia não deixa o solo compactar. Então, após colocar a areia, a próxima fase é misturar aqui dentro desse pote. À medida que a frutífera for crescendo e você perceber que ela está ficando, que o vaso está ficando pequeno para ela, você pode passar para um vaso maior. E nós vamos fazer isso nessa parte da aula. Nós vamos passar essa acerola para um vaso maior. Então, apresento os materiais que vamos utilizar. Aqui a argila expandida. Então, conforme já foi comentado em outras aulas, ela vai no fundo do vaso. Então, ela cobre todo o fundo do vaso. Aqui a manta de drenagem, que tem a função de reter nutrientes. Então, retendo nutrientes, a planta se desenvolve melhor. Aqui o vaso. Aqui a terra que acabamos de preparar, né? Então, composta assim por terra adubada, humus e areia. Aqui a pá. E aqui a frutífera, a acerola. Então, eu vou começar colocando argila expandida no fundo do vaso. De modo que a argila cubra todo o fundo do vaso. Então, após colocar a argila expandida, a próxima etapa é colocar a manta de drenagem em cima da argila expandida. Então, conforme eu estou mostrando, a manta foi colocada em cima da argila. Após essa etapa, a próxima etapa é colocar a terra que preparamos. Então, aquela terra com 1/3 de terra adubada, 1/3 de humus e 1/3 de areia aqui no vaso. Lembrando que se você não tem areia, não tem problema, pode fazer com humus e com a terra adubada. Então, eu vou começar a colocar. Você pode colocar terra até mais ou menos aqui. E depois que colocar a terra, a próxima etapa vai ser transferir a acerola desse vaso menor para o vaso maior. Lembrando que ela estando num vaso maior, ela tem mais espaço para se desenvolver. Então, eu vou pôr mais terra. Já está acabando. Então, finalizada essa parte, agora a próxima parte é colocar transferir, né, a acerola do vaso pequeno para o vaso maior. Para finalizar, vamos passar a acerola do vaso pequeno para o vaso maior. Então, só reforçando que assim ela fica com mais espaço para se desenvolver. Então, com o auxílio de uma pá, a gente pode retirar a acerola desse vaso.
passar para esse vaso maior. Aí, para finalizar, pode colocar mais terra. Então, vou pôr um pouco mais de terra no vaso. À medida que regar, essa terra vai abaixar um pouco o nível. Então, você pode pôr terra até aqui. Está finalizado o plantio. Então, agora a acerola vai poder se desenvolver mais estando nesse vaso. Nós vamos, nesta parte da aula, falar sobre alguns cuidados que devemos ter com a acerola. Depois que finalizar o plantio da acerola, fica como uma sugestão enfeitar o solo com folha. Além de deixar o solo mais bonito, a folha vai servir de adubo para que a acerola se desenvolva de forma saudável. Pode acontecer da sua acerola ficar com fungo, conforme mostra esta foto. Se isto acontecer, você pode, com o auxílio de um palito de sorvete, por exemplo, remover essa parte. Então, o fungo é essa parte mais verde do solo. E removendo essa parte, a sua planta volta a ficar saudável e volta a se desenvolver de maneira saudável. Nesta aula, aprendemos mais sobre mais uma frutífera, que é a aceroleira. Aprendemos como cuidar de uma aceroleira e que ela fornece a acerola, que é uma importante fruta que fornece sucos. Também aprendemos que uma aceroleira pode ser cultivada em um pequeno espaço, como um pequeno jardim. Eu espero que vocês aproveitem bastante a aceroleira. Um abraço e até uma próxima aula.